De notícia, então, nosso primeiro bloco de informação para você na manhã desta quinta-feira. Olha, ontem pela manhã em Rodeio, o prefeito Valcir Ferrari e a secretária de Educação, Márcia Esser Stoff, se reuniram com os pais e a direção da Escola Estadual Senador Francisco Benjamin Galotti para discutir a possibilidade de utilização do pavilhão de esportes Rodeio 12. O encontro aconteceu no próprio educandário e contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Cipriani, vereador Dirley Stoff, pais e direção da escola. O espaço do pavilhão será cedido para o educandário estadual realizar atividades de educação física por tempo indeterminado, até que o governo estadual realize a construção de um espaço para a prática de esportes exclusiva para a escola. Tem que usar a estrutura que dispõe, claro, né? Tá ali próximo da escola. A escola vai se utilizar, então, do pavilhão ali do Rodeio 12 para a prática da atividade esportiva. Olha só, buscando simplificar a vida do cidadão timboense e proporcionar agilidade para a realização dos serviços públicos, a Prefeitura de Timbó disponibilizou parcelamento de solo online. A partir de agora, todas as solicitações referentes a esse serviço podem ser feitas diretamente no portal do cidadão. O processo, que antes era realizado somente no Simplifica Timbó, agora permite que o cidadão envie todos os documentos de forma digital. O objetivo é gerar ainda mais agilidade na tramitação do processo e evitar que o cidadão precise se deslocar para realizar a entrega dos documentos. O parcelamento de solo é a prática destinada à urbanização e ocupação de um território com usos urbanos, seja de habitação, lazer, indústria ou comércio. O procedimento consiste na divisão de uma gleba que possui uma matrícula no registro de imóveis, em lotes independentes e destinados à ocupação urbana. Não tem jeito, a digitalização é o caminho, está aí presente em todas as áreas do serviço público também, cada vez mais o serviço será digital e a gente não tem como fugir disso. E o DENIT alerta para fechamento de passagem inferior em viaduto da BR-470 em Blumenau. O DENIT informa que a passagem inferior sobre o viaduto no quilômetro 47,7 da BR-470 em Blumenau será fechada por um período de 40 dias. O ponto de bloqueio é a rua Francisco Valdic, que faz ligação entre os bairros Fortaleza e Fortaleza Alta. O bloqueio de trânsito iniciará nesta quinta-feira, hoje, portanto, dia 25, e é necessário para seguir com as obras da duplicação da BR-470. Motoristas que circulam pelo local devem ficar atentos às alternativas de trânsito. O acesso do bairro Fortaleza ao bairro Fortaleza Alta poderá ser feito pelo túnel da rua Samuel Morse, ou pelo retorno na 470, em frente a Cegalas, no quilômetro 45. Já o acesso do bairro Fortaleza Alta para o Fortaleza pode ser feito pelo viaduto da Mafisa, no quilômetro 50. Durante o período de interdição, o DENIT vai avançar com as obras de duplicação da 470 no lote 3. As equipes vão finalizar a infraestrutura no local para um novo viaduto ao lado do atual, que servirá para abrigar as novas pistas de duplicação da rodovia. Vamos lá, avançando. Duplicação da 470. Esperamos que seja célere aí. E agora a gente percebe, né, nessas obras que estão mais próximas aqui da área urbana também, aí em Blumenau, agora aqui em Indaial, a duplicação avançando. O Ministério Público de Santa Catarina recuperou no mês de maio mais de 5 milhões em recursos que deixaram de ser pagos ou que foram pagos apenas em parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ao Estado catarinense. O retorno desses valores aos cofres públicos de Santa Catarina aconteceu após a 11ª Promotoria de Justiça da comarca de Joinville denunciar empresários do ramo mercadista pela prática de sonegação fiscal entre 2012 e 2018. Durante esse período, eles deixaram de pagar ou pagaram parte do ICMS. A denúncia foi recebida pela Justiça e os envolvidos se tornaram réus em ação penal. É o Ministério Público de Santa Catarina aí fazendo essa recuperação. 5 milhões aos cofres públicos. Sonegação fiscal. Rainha do rock and roll, cantora Tina Turner, morre aos 83 anos. A cantora americana Tina Turner, considerada a rainha do rock and roll, faleceu aos 83 anos em sua casa localizada na cidade de Küsnacht, na Suíça.
A notícia foi confirmada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista ontem, quarta-feira. No entanto, a causa da morte não foi divulgada. Tina Turner alcançou o auge da sua carreira no final da década de 60 e no início dos anos 70, quando estava ao lado do seu ex-marido, o Ike Turner, que faleceu em 2007 devido a uma overdose de cocaína. Nos anos 80, a artista iniciou sua carreira solo e tornou-se conhecida com muitos sucessos. Conhecida por suas performances enérgicas no palco e seus vocais roucos e poderosos, eu estava já aqui incorporando Tina Turner, né? A Tina Turner deixou uma marca indelével na história do rock and roll. Ao longo da sua carreira, ela recebeu 8 prêmios Grammy e em 2021 foi introduzida no Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo, após ter sido indicada anteriormente em 1991 ao lado de Ike, com quem já havia formado uma dupla. 83 anos, né? Tina Turner faleceu então, a rainha do rock and roll. Voz poderosa mesmo. Olha só, nessa quarta-feira, dia 24, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma proposta de decreto com novas regras para armas de fogo. O objetivo do texto elaborado por Dino é promover mudanças, incluindo a redução do número de armamentos permitidos para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foram promulgados decretos que beneficiaram esse segmento, permitindo, por exemplo, que atiradores adquirissem até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, como fuzis e metralhadoras, e 30 de uso permitido, como pistolas e revólveres. Além disso, caçadores obtiveram autorização para registrar até 30 armas, sendo 15 de uso restrito e 15 de uso permitido. No documento, então, apresentado a Lula, Dino propõe uma redução significativa nos limites para os CACs, buscando uma maior moderação. Também está prevista a criação de 3 níveis para classificar os atiradores, além de estabelecer o número máximo de 16 armas de uso permitido para essa categoria. Essa situação aí dos CACs, então, sendo apertada, né? As regras aí não foram nada flexibilizadas, bem pelo contrário, houve um cerceamento aí na questão dos CACs. Vamos ver como é que isso vai prosseguir e que efeito isso vai ter aí, porque nós tínhamos, inclusive na nossa região, nós temos muitas escolas aí de tiro também que estão ainda aguardando a regularização dessa situação. Olha, não é de hoje que o estado de Santa Catarina vem sofrendo ataques mesmo. O povo catarinense vem sofrendo ataques aí da mídia esquerdista e da ala esquerdista do próprio governo também, por conta de situações como o fato de ter sido um estado que votou maciçamente, por exemplo, em Jair Bolsonaro, e nós somos um estado um dos estados mais desenvolvidos na questão industrial. O nosso agro é fortíssimo por aqui. A gente tem um desenvolvimento social e econômico muito elevado em relação à média nacional, e isso talvez tenha feito aí com que uma campanha de desestabilização do nosso orgulho de ser catarinense tenha sido feito aí pela mídia nacional. E em mais um desses capítulos tristes, uma jornalista da Folha de São Paulo, a jornalista Giovana Madalosso, comentou que visitou Urubici. Você já deve ter acompanhado essa situação aí na mídia, nas redes sociais, e ela avistou 2 casas com a palavra Heil, que estava escrito no telhado. E ela chama de possível saudação nazista, escrita em telhados de 2 casas. Além disso, no mesmo texto, ela ainda comenta que o Estado tem 69% de seu eleitorado que votou em um fascista. E aí, né, comentando essa situação de Urubici,
e que tem saudação nazista nos telhados, enfim, uma matéria totalmente equivocada da jornalista, uma fake news divulgada aí pela Folha de São Paulo, porque esse Heil é realmente, no alemão significa aí boas-vindas, ou seja, bem-vindos, enfim, é uma saudação alemã e que, né, por coincidência, se usava lá na época, se usou na época do nazismo, só que nessa situação aqui especificamente é o sobrenome do dono dessas casas, que aluga essas casas aí em Urubici para turistas, e eles costumam colocar lá no telhado da casa o nome identificando então a família. E é isso que aconteceu, e a tal jornalista aí da Folha espalhou publicou, claro, essa matéria na Folha de São Paulo, isso foi repercutido em termos nacionais e, mais uma vez, tentando manchar a imagem do nosso Estado. Nós somos um povo bairrista, somos sim, né? Nós defendemos as nossas tradições, nós defendemos o nosso Estado, nós defendemos o nosso bairro, a nossa rua, né? A nossa cidade, nós somos um Estado desenvolvido, mas isso não nos faz melhores do que ninguém em termos de pessoas. Mas o fato é esse, e nós somos pessoas que temos orgulho e defendemos as nossas raízes. Isso não tem caído muito bem aí para a mídia esquerdista nacional, para os políticos de esquerda nacional, que têm tentado constantemente nos últimos tempos aí manchar a imagem do nosso Estado. E o governador Jorginho Mello, assim como a Alesc também, saíram em defesa do Estado. Eu vou colocar aqui palavras do governador Jorginho Mello, que escreveu nas suas redes sociais o seguinte sobre esse fato ontem: não podemos permitir que manchem a imagem de Santa Catarina e dos catarinenses como estão fazendo. Temos um povo trabalhador, honesto e que tanto lutou para tornar nosso Estado o que é hoje, uma referência para o Brasil. Vejo com tristeza e indignação divulgar informações mentirosas, distorcidas e que só propagam ódio, principalmente de quem deveria falar a verdade dos fatos. E de quem realmente fala, né, aqui só complementando as palavras do governador, dessas pessoas que acusam as outras pessoas de espalharem o ódio. Não vamos baixar a cabeça, diz o governador, continuando aqui. Pelo contrário, vamos mostrar que quem a gente é um povo de coragem, quem a gente é um povo de coragem, que se orgulha de estar em um estado pequeno, em território, mas grande por sua solidariedade, fé e no acolhimento a tanta gente que chega aqui todos os dias em busca de uma vida melhor. São as palavras de Jorginho Mello, a quem a gente também faz coro aqui contra esse movimento, sei lá o que a gente pode chamar isso, que tenta manchar aí a imagem do nosso Estado. A Receita Federal divulgou ontem, quarta-feira, dia 24, a liberação da consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2023, beneficiando mais de 4,1 milhões de contribuintes. Como de costume, a lista dos contribuintes elegíveis para restituição é divulgada uma semana antes do início dos pagamentos. Neste ano, os pagamentos das restituições serão iniciados em 31 de maio, mesma data aí que marca o encerramento do prazo para a entrega das declarações, que começou no dia 15 de março. O valor total do crédito bancário será de 7,5 bilhões de reais, o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição. O primeiro lote, então, a ser pago dia 31 de maio, destina-se a contribuintes com prioridade, incluindo os contribuintes idosos acima de 80 anos em primeiro lugar, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Pois é, a Receita Federal já liberando consulta no dia de ontem do primeiro lote de restituição para esses grupos prioritários. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta quinta-feira.